Olá, boa noite. Um dos assuntos mais importantes da semana foi a aprovação pela Câmara dos Deputados da nova lei dos agrotóxicos. Depois de 20 anos de tramitação, o PL do veneno, assim chamado pelos ambientalistas, traz várias mudanças na legislação em vigor. Os apoiadores do projeto dizem que ele é moderno e que vai reduzir os custos de produção. Os críticos denunciam falta de transparência e riscos adicionais para a saúde e o meio ambiente. No Cidades e Soluções de hoje, nós queremos tirar todas as dúvidas. Nós vamos ouvir as duas partes dessa história para entender como é que a gente fica diante de um problema que tem uma pegada ambiental e uma pegada na área da nossa saúde. Vamos ver então alguns números que ajudam a gente a entender a situação dos agrotóxicos hoje no Brasil. Olha só, nos últimos 3 anos, de 2019 até agora, 1.589 novos agrotóxicos foram aprovados e isso corresponde a mais de 40% de todos os agrotóxicos já licenciados no Brasil. O número total é 3.655. Outra tela. Registro de agrotóxicos na linha do tempo nos últimos 21 anos. Olha a escadinha que vai crescendo até alcançar por ano. O último registro é de 2021, ano passado, 562 novos agrotóxicos no Brasil. Agora a gente vai fazer a comparação da lei em vigor e do projeto que foi aprovado na Câmara que propõe mudanças nessa lei. A lei original de 1989 determinava o seguinte: a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e o IBAMA tinham a prerrogativa de fazer pareceres técnicos sobre os produtos, novos agrotóxicos que queriam licença para serem comercializados no Brasil. Anvisa verificando impacto sobre a saúde, IBAMA impacto sobre o meio ambiente, com poder de veto. E eram proibidas as substâncias cancerígenas nesses produtos, que pudessem causar também distúrbios hormonais ou danos ao aparelho reprodutor. A nova lei estabelece que Anvisa e IBAMA vão sim participar do projeto, do processo de licenciamento, mas sem poder de veto. Figuras quase decorativas, porque o Ministério da Agricultura assume toda a responsabilidade em relação à aprovação. E abre-se a porta para eventual circulação no Brasil de substâncias cancerígenas que causem distúrbios hormonais e danos ao aparelho reprodutor. Muito bem. Nós vamos ouvir agora 2 parlamentares que têm opiniões diferentes sobre esse projeto. Ambos participaram da votação desta semana. Eu estou falando e agradeço a participação do Neri Geller, do Partido Progressista do Mato Grosso, votou a favor, e Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, que votou contra. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu vou começar pelo deputado Neri Geller. Vou fazer a mesma pergunta para vocês, para a gente ter a noção, então, de onde se dá o dissenso, a discordância. Primeira questão que eu queria trazer para os dois, começando pelo deputado Neri. Essa redução da importância do IBAMA e da Anvisa não gera suspeição e não dá direito para a população ficar preocupada em relação à qualidade desses produtos, deputado? Por favor. Primeiro, eu quero agradecer pela oportunidade de estar debatendo um assunto tão importante e deixar com muita tranquilidade, muito firme, esse projeto está sendo discutido desde 99, portanto, são 23 anos. Com relação à modernização da legislação do defensivo agrícola, ela simplesmente vai ser ouvida a Anvisa, vai ser ouvido o IBAMA, e o que nós estamos fazendo nessa legislação é os moldes da Austrália. A liberação vai ser integrada. Nós vamos fazer desburocratizar. E com certeza, quem viu o relatório sabe que ele não flexibiliza para que a gente possa fazer qualquer degradação, aumentar a degradação ambiental ou trazer qualquer perigo à saúde pública. Pelo contrário, é uma legislação moderna que vai trazer espaço para liberar mais de 2.000 genéricos que estão na fila de liberação há 6, 8, 10 anos e foi incorporado inclusive os biológicos, que vai ser construído para diminuir significativamente o custo de produção, mas diminuir muito a aplicação do defensivo agroquímico.
Deputado Agostinho, sua opinião sobre o novo papel, de acordo com o texto aprovado na Câmara, da Anvisa e do IBAMA no processo de licenciamento. Quais seriam as consequências? Bem, vamos lá. A gente sabe que a agricultura brasileira responde aí por 20% do nosso PIB, atividade econômica importante, mantém a balança comercial favorável do Brasil, mas a gente acha que enfraquecer o papel de organizações, entidades como Anvisa e IBAMA na análise de agrotóxicos pode representar uma série de equívocos na análise técnica. Nós podemos ter uma análise rápida desses agrotóxicos, mas não necessariamente enfraquecer a análise técnica. A ciência precisa estar sempre como uma aliada do meio ambiente, da natureza e da saúde humana. O projeto que foi aprovado também cria uma série de autorizações temporárias. A gente tem um medo muito grande de que muitos agrotóxicos comecem a ser liberados com autorizações precárias, temporárias. E, além disso, a lei tem um artigo, um dispositivo que fala explicitamente sobre substâncias que podem causar câncer, mutações, uma série de situações e que hoje é proibido. Então, a gente acha que era importante ter uma lei nova de agrotóxicos, mas algumas mudanças que foram feitas, para nós, colocam em risco a saúde humana e o meio ambiente. A gente entende que esse era um tema que precisava ser debatido. Nós precisamos incentivar a produção orgânica, a produção mais saudável. Nós precisamos trabalhar numa outra perspectiva, de uso seguro de agrotóxicos e de redução de uso de agrotóxicos. E, na verdade, o que a gente tem é um projeto que, na verdade, é um grande incentivo ao registro de muitas moléculas novas. Deputado Neri, deputado Agostinho antecipou o outro tópico que nós íamos tratar aqui, que é esta licença temporária, se os prazos determinados pela nova lei não forem atendidos pelo Ministério da Agricultura, que ficou com a incumbência de licenciar sozinho. E aí, licença temporária para um produto que não teve a sua análise suficientemente concluída, não seria uma temeridade? André, com muita tranquilidade. A análise, a liberação temporária é para produtos que já estão liberados pelo mundo afora, só se comprovado que eles são seguros. Todos nós sabemos que não vai ser de forma aleatória, basta olhar o texto da forma como ele foi aprovado. É uma matéria, volto a frisar, que está sendo discutida há 23 anos. Eu estive, inclusive, no governo passado, quando nós discutimos isso, em 2013, 2014, fui como secretário de Política Agrícola, como ministro. Depois, a viagem que nós fizemos, governo, quando estava como secretário de Política Agrícola em 2007 para a Austrália, esse tema foi discutido à exaustão. Ele vai modernizar a legislação e, com certeza, ele vai trazer tanto ou mais rigor do que a legislação existente hoje. O que vai fazer é dar celeridade para que a gente possa sair da mão da indústria internacional e principalmente da indústria chinesa, que nós vamos poder produzir produtos que são liberados há 10, 15 anos em outros países, e a indústria brasileira vai poder produzir esse defensivo aqui dentro do Brasil. E voltando a frisar, inclusive, e aí o meu amigo Agostinho sabe do que eu estou falando, os biológicos, que é um tema importante para a sustentabilidade, e foi incorporado a essa nova lei que hoje, infelizmente, da forma que está, não pode ser regulamentado. Deputado Agostinho, o deputado Neri traz uma questão importante que é combatida por instituições científicas ligadas ao meio ambiente no Brasil, que é, nem sempre o que é licenciado lá fora, em outros biomas, em outros lugares com biodiversidade distinta, se aplicaria aqui com os mesmos resultados, as mesmas consequências. Eu queria entender a sua visão, se satisfaz a tese de que o que foi liberado em boa parte do mundo, por extensão, funciona no Brasil. Tá, vamos lá. A gente tem clima diferente, nós temos uma biodiversidade muito rica. Às vezes, vou dar um exemplo, a maior parte dos herbicidas que são utilizados no Brasil, na plantação eles são seguros. Quando chove, se porventura vão parar dentro do rio, eles acabam matando o fitoplâncton e acaba, enfim, desequilibrando toda uma cadeia alimentar. O ex-ministro Neri, meu colega, deputado federal, ele tem razão em relação à questão do controle biológico, que ali a gente teve um avanço, é uma emenda do próprio deputado Neri Geller, mas a gente acha que
enfraquecer a análise técnica é muito ruim. Nós temos substâncias novas que são melhores do que substâncias velhas, mas a gente pode ter, entre as substâncias novas, produtos que a gente não sabe as consequências dele para a saúde humana ou do meio ambiente. A indústria química desenvolve substâncias o tempo todo e nem sempre a gente tem uma avaliação adequada dessas substâncias. O Brasil também precisa fazer a lição de casa. Muitas moléculas velhas e que já comprovadamente em muitos países fazem muito mal à saúde humana e ao meio ambiente estão sendo banidas. E o Brasil não faz esse tipo de banimento. O Brasil continua tolerando. Uma boa parte das substâncias que foram registradas recentemente pelo Ministério da Agricultura já estão proibidas em outros países. O governo brasileiro precisa ir eliminando as moléculas mais nocivas e incentivando moléculas que, de fato, são menos gravosas à saúde humana e ao meio ambiente. Não dá para generalizar, às vezes uma molécula se comporta diferente num país frio do que num país quente, tropical como o nosso, né, que tem um regime de chuva diferente. Então, por isso, a análise técnica é sempre o mais importante. Deputado Neri, deputado Agostinho, eu vou fazer uma mesma pergunta, que é o seguinte: esse projeto, essa nova lei proposta pela Câmara e que por maioria deliberou que deveria ser o texto que faça a regência das regras do licenciamento e comercialização de agrotóxicos no Brasil, aterrissa num país onde há falta de orientação agronômica, Emater sucateado, o agricultor fica refém dos apelos comerciais das indústrias do setor químico, que fazem suas promoções, fazem os seus apelos no sentido de que o agricultor compre este, não aquele produto. Nós temos sobreposição de moléculas em certas amostras que já foram pesquisadas em instituições públicas, também federais, como é o caso da Fiocruz, a gente vai mostrar isso daqui a pouco. Não temos, deputado Neri, muitos problemas que justificam a enorme preocupação de um segmento importante da sociedade que simplesmente não tem confiança absoluta naquilo que come e eventualmente pode lhe fazer, no longo prazo, algum dano, algum mal? André, com muita tranquilidade, se eu tivesse qualquer desconfiança nesse sentido, eu não teria votado a favor do projeto e não teria me envolvido para que esse projeto fosse aprovado. Eu tenho segurança no que eu estou falando, que essa legislação ela vai trazer a modernização para esse setor que é extremamente importante para a economia do país e principalmente a modernização da legislação para que a gente possa, exatamente como falou meu amigo Agostinho, agora há pouco, deputado, que tem uma relação muito boa, exatamente se tem moléculas que não foram banidas, é porque nós temos várias moléculas na linha e que nós não conseguimos liberar, nós estamos com um sistema arcaico. Esse que está se apresentando agora, ele está, nos volta a frisar, ele está nos moldes da Austrália, do que tem de mais moderno no mundo. Nós precisamos avançar. E com relação especificamente à sua pergunta, com muita tranquilidade, toda a nossa legislação ambiental é a mais rigorosa do mundo. Nenhum órgão de controle, seja ele IBAMA, Anvisa, está sendo excluído. Pelo contrário, ele vai ser fortalecido porque está muito claro, a liberação ela vai ser integrada, mas com a responsabilidade. Então, eu estou muito tranquilo, porque com certeza, André, esse projeto ele vai trazer mais benefício à saúde pública, vai trazer mais benefício ao meio ambiente, vai trazer também uma redução de custo bastante forte, porque nós vamos ficar prontos para liberar novas moléculas que são muito mais eficientes, dos 3 pontos, do ponto de vista ambiental, da saúde pública e também da questão agronômica. Nós temos uma escassez total de laboratórios para análise de alimentos, análise de solo, de água, a gente não faz análises, são raras os laboratórios que fazem esse tipo de análise. A gente tem um problema seríssimo na assistência técnica no Brasil. Os órgãos, você falou das Ematers, mas isso vale para a Embrapa, isso vale para uma série de órgãos agrícolas experimentais, tão sucateados. A gente tem hoje quem dá a receita para a utilização de um determinado veneno, um inseticida, herbicida, fungicida, enfim, quem dá a receita é o próprio vendedor, né? São poucas as fazendas que têm os seus próprios profissionais para emitir suas próprias receitas. Então, a gente tem uma série de riscos, sim. Se o consumidor puder escolher, na hora de comprar, ele vai escolher um produto orgânico, um produto mais saudável.
No Brasil, nós triplicamos nos últimos 5 anos o consumo de produtos orgânicos. Ou seja, quando o consumidor tem informação, o consumidor acaba fazendo a opção por um produto melhor, um produto limpo. Ninguém quer ingerir veneno. E a gente acha que o que a gente está vendo é uma corrida pela liberação de mais veneno. Nós temos aí um número assustador de moléculas que foram liberadas, registros de produtos que são considerados obsoletos ou proibidos em outros países, e aí mais de 2.000 moléculas existe a pretensão de serem liberadas com esse tipo de projeto. Então, a gente está bastante preocupado, nós vamos acompanhar a tramitação no Senado, a gente acha que podemos sim ter uma nova legislação de agrotóxico, mas não com esses termos, não com essas situações onde a gente enfraquece a Anvisa, enfraquece IBAMA. Nós vamos reforçar as equipes técnicas, reforçar a estrutura, para que a população possa, sim, se alimentar de produtos mais limpos e mais saudáveis. Deputado Rodrigo Agostinho, deputado Neri Geller, muito obrigado aqui pela participação de vocês, democraticamente emitindo opiniões a respeito de um projeto que nos interessa a todos. Muito obrigado. Uma das curiosidades dessa lei é que ela proíbe o uso da palavra agrotóxico e sugere o uso de pesticida. Será que vai pegar? Bom, em abril de 2018, nós fizemos um Cidades e Soluções sobre agrotóxicos e eu visitei o laboratório da Fiocruz, que faz a análise dos alimentos. Olha só o resultado. O Cidades e Soluções visitou o mais importante laboratório federal de análises de substâncias químicas presentes nos alimentos. Fica na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e é ligado à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O laboratório da Fiocruz analisa mais de 30 tipos diferentes de alimentos. Aqui, por exemplo, tem a amostra de morango congelada, a amostra do lado brócolis, que também vai ser analisada a amostra hoje. E nos últimos 2 anos, com o avanço da tecnologia e o uso de novos equipamentos, os pesquisadores se surpreenderam com os resultados dessas análises. Eles encontraram até 15 tipos diferentes de princípios ativos de agrotóxicos em uma única amostra, o que sugere que muitos agricultores por aí, talvez sem a devida informação técnica, estão pulverizando muito mais veneno nas lavouras do que o necessário. E isso eleva os riscos para a saúde e para o meio ambiente. De uns 3, 4 anos para cá, a gente vem observando que algumas amostras elas apresentam resíduos de mais de um agrotóxico e algumas vezes substâncias permitidas, outras vezes não. Outras vezes são substâncias que não são nem permitidas para aquele alimento que a gente está analisando e que ainda assim a gente percebe que é encontrado. Qual é o problema de uma amostra ter até 15 substâncias diferentes? É um exagero, né? É você trabalhar em cima de uma dimensão muito maior do que o seu problema. Então a gente costuma brincar assim, né, que é usar um tiro de canhão para matar uma formiga. Um agrônomo ou um técnico, né, que estivesse acompanhando dificilmente faria essa indicação. Mas isso pode ser também fruto de uma combinação dos agrotóxicos que estão sendo usados com a contaminação ambiental que ele pode estar exposto. Está faltando informação técnica para esse povo que está botando a mão na massa no campo? Inclusive é uma reclamação que quando a gente tem contato com agricultores que eles externam isso, né, que falta muito essa informação. Então eles costumam dizer, né, que eles não gostariam de usar o veneno, né, mas que muitas vezes é a única alternativa que eles têm para não perder uma produção. Então certamente seria muito importante ter esse apoio. Bom, nós evidentemente fomos ouvir a pesquisadora da Fiocruz e da Associação Brasileira da Saúde Coletiva, Karen Friedrich. Ela, há muitos anos, pesquisa os danos, os impactos dos agrotóxicos na saúde humana. O Brasil é um dos maiores consumidores do mundo de agrotóxicos e os agrotóxicos estão associados a várias doenças graves, dentre elas o câncer. E como é que nós, cientistas e organizações científicas do mundo inteiro chegam a essa conclusão? Reunindo, revisando centenas de estudos científicos publicados em revistas reconhecidas. Isso inclui avaliação de estudos realizados em laboratório, com animais de laboratório, com pessoas expostas durante o trabalho na agricultura, por exemplo, pessoas que moram em regiões próximas
a essas lavouras onde os agrotóxicos são amplamente utilizados. No ano passado, nós publicamos um estudo científico onde nós analisamos onde são proibidos os agrotóxicos utilizados no Brasil. Então, o resultado que a gente encontrou é bastante assustador, né? Mais ou menos 1/3 do que a gente tem registrado no Brasil, ou que a gente usa efetivamente no Brasil, é proibido na Europa, é proibido em vários países da OCDE. Então, no Brasil, diversas pesquisas científicas tanto correlacionam essas áreas de grande aplicação, principalmente por conta da pulverização aérea, a maior índice de casos de câncer, diversos tipos de câncer, incluindo câncer de cérebro, de mama, de próstata, como também outras doenças podem ser observadas nessa região. Então, estudos no Nordeste brasileiro encontraram, no estado do Ceará, encontraram inclusive crianças que tinham níveis de agrotóxicos na urina, no sangue e nasceram com malformações, né? Encurtamento de braços, de pernas, malformações cardíacas. Várias pesquisas também já mostraram, tanto aqui no Brasil como em outros lugares, que ocorre a contaminação de água inclusive de escolas, água da chuva, mulheres, né, que moram nessa região podem tiveram, né, nesses estudos observado agrotóxicos no leite materno. Então, esse tipo de prática ela é muito preocupante. Apesar do Brasil ele ser um mau exemplo no uso de agrotóxicos, a gente também é um bom exemplo de práticas agroecológicas, de produção orgânica. Então, todas essas experiências vêm mostrando como é possível produzir em quantidade, em diversidade e em qualidade para atender o consumo da população brasileira. A gente já mostrou aqui no Cidades e Soluções também uma tecnologia da Embrapa Meio Ambiente lá em Campinas, que tem nome de ficção científica, o pulverizador eletrostático. Ele direciona a gota com a substância diretamente para o produto na hora da aplicação do pesticida, o que faz com que não se espalhe indiscriminadamente pelo terreno. Eleva-se a precisão. Mais uma tecnologia totalmente nacional. A pulverização eletrostática nada mais é do que a gente colocar nessa gotinha que sai lá do bico de pulverização uma carga elétrica. Uma carga elétrica que vai ser atraída pela superfície da folha, que tem também cargas elétricas. Então, com isso, a gente faz com que a gota seja direcionada para o alvo, que é a planta. E com isso, o que a gente consegue? A gente consegue o mesmo efeito de cobrir a planta de gotas, que é o que a gente quer, com uma quantidade menor de produto sendo aplicado. O que promete, a promessa, vamos falar assim, né, é da gente poder reduzir esse custo e reduzir a quantidade de defensivo que usa, até para o meio ambiente. Tá? E a ideia principal dele é utilizar um volume menor, tá? Porque ele tem vamos falar assim, um aproveitamento melhor do defensivo. Né? O método tradicional a gente perde muito defensivo, tá? Se aproveita pouco, mas é muito bom, sim, é sempre bem-vindo tecnologia nova. Né? A gente está sempre aberto a ideias novas, tecnologia nova, a gente precisa melhorar, tá? Sempre melhorar para continuar competitivo no mercado, né? Porque senão tá fora, né? Você viu que para nós aqui a questão não é usar ou não usar agrotóxico. O Brasil é um mega produtor mundial de alimentos, tem uma demanda interna também muito aquecida. Então, se houver a necessidade de um proprietário rural usar um agrotóxico, um pesticida, o nome que se queira dar, que se faça isso de forma cautelosa, seguindo à risca a orientação técnica e, obviamente, com responsabilidade. Isso, infelizmente, não parece ser a regra em boa parte do Brasil. Em 2019, eu fui ver de perto uma tecnologia inovadora desenvolvida pela Embrapa Solos para proteger o alimento da aplicação do agrotóxico, o Tomatec. Olha só, nós estamos a 70 quilômetros do centro do Rio de Janeiro, no município de Tanguá, bem no meio de uma plantação de tomates. Não parece, mas essa é uma plantação de tomates, aonde desde o aparecimento da flor do tomate, aplica-se aqui um encapsulamento da flor com essa sacola de papel.
que tem duas funções importantes. Lembrando que o tomate é uma esponja de agrotóxico e também atrai muitas pragas no Brasil, devastadoras. Com essa sacola, impede-se que uma mariposa coloque aqui seus ovos e erradica-se uma praga muito conhecida, que é a broca pequena, que dizima lavouras inteiras. Além disso, essas sacolas permitem a proteção já da fruta do tomate por pelo menos 10 pulverizações de agrotóxicos. Terminou a fase da pulverização, rasga-se a sacola, retira-se o tomate que vai para o varejo. Nós chamamos ele de tomate 3S, tomate seguro, saudável e sustentável. Seguro porque é livre de resíduo de agrotóxico. Saudável porque o tomate é uma fruta saudável. E sustentável porque tem todo um conceito ambiental aqui, de conservação do solo, de uso eficiente da água, de usar o adubo na quantidade certa via água de irrigação. A água de irrigação vem nas mangueirinhas, é a tecnologia israelense do gotejamento, né? Sim, resolve os problemas de água e resolve os problemas de doença de solo. Porque se eu tiver muita umidade, eu vou ter problema de doença. Então eu vou perder minha lavoura. Então no ponto de colheita. E o que é que o produtor vai fazer? Ele vem e colhe os frutos que já estão prontos para colher. Já dá para comer? Já dá para comer. Vai lá, hein? Vamos para a prova de São Tomé. Tomatec, não teve contato com agrotóxico, tô confiando, hein? Olha lá, hein? Tirar essa tampinha aqui. Para quem não sabe, tomate é fruta, né? Tem muita gente que não sabe. Aí, rodelinha de tomate. Olha que bonita. Cheiro de tomate, foi bom você... Né? Comer tomate no pé tem que confiar muito no plantador. Espero que tenhamos cumprido a nossa função de compartilhar informações sobre um assunto estratégico para a economia do Brasil e para a nossa saúde e o meio ambiente. O projeto aprovado essa semana na Câmara foi para o Senado, a bola está com os senadores e nós, numa democracia, somos cidadãos, eleitores e consumidores, estamos atentos, vigilantes e, de preferência, posicionados. Até domingo que vem.